Agora, deixa eu voltar, então, com a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, para falar de Minneapolis, porque eu estava falando contigo a respeito da preocupação de que, se de fato a lei da insurreição ela for colocada na prática, né, ela for implementada, então as autoridades locais, os manifestantes estão preocupados com o potencial de escalada. Onde, Fernanda Manhota, isso tudo pode parar? Olha, Débora, sempre que esse tipo de situação emerge nos Estados Unidos, a memória talvez histórica mais grave que se tenha, e claro, até exagerada nesse contexto que a gente está analisando aqui, é a época que levou, né, depois a grande reconstrução dos Estados Unidos e que tem a ver com a Guerra Civil Americana. A gente está falando de um país, Débora, que enfrentou ao longo da sua história poucos conflitos internacionais que propriamente tenham se desenrolado dentro do seu território. Existe, inclusive, nos Estados Unidos uma ideia, né, um conceito, que é a ideia da inviolabilidade do território americano. Por razões geográficas, por recursos de poder. Quer dizer, os americanos estão em guerras no mundo todo há várias décadas, mas, de fato, o seu território acaba sendo preservado, né, com exceções muito pontuais, como Pearl Harbor, como o próprio ataque do 11 de setembro. A gente não tem grandes memórias de ataques estrangeiros nos Estados Unidos. Em compensação, não dá para dizer que os Estados Unidos tenham, ao longo da sua história, ficado isentos de conflitos, porque eles viveram um dos conflitos mais sangrentos que se tem notícia, que foi justamente uma guerra civil, que polarizou, né, o país entre norte e sul. Tem uma série de razões aí que a gente poderia evocar. Estou dizendo isso não para insinuar que estamos diante de uma guerra civil, não é o caso, é um exagero fazer esse tipo de alusão. Agora, a memória que se tem dos Estados Unidos é de um país desagregado, de um país polarizado, de um país que veio se radicalizando ao longo dos anos, que lida mal com a desigualdade que enfrenta não só social, mas também racial, e que tem uma série de mazelas do ponto de vista social que são feridas muito mal curadas. Então, quando a gente começa a ver essa ideia de nós contra eles emergir com força e ter porta-vozes institucionais importantes, né, como líderes políticos e tudo isso, a sombra que sempre fica é de que a qualquer momento esse tipo de embate que começa pacífico e que gira em torno de visões de mundo, de ideias sobre políticas públicas, pode descambar para uma violência generalizada, para ataques das pessoas contra as pessoas, né? Quer dizer, a gente está falando de uma sociedade que está cada vez mais levada às pontas do espectro político. A gente está falando de uma sociedade que é marcada por problemas importantes, como, por exemplo, a questão das drogas, a questão das armas, né? Não é uma sociedade que vive em uma condição das mais tranquilas do mundo em relação a questões de saúde mental, uma sociedade com muitos problemas e que vem tendo esses problemas se deteriorando ao longo das décadas. Então, quando a gente começa a perceber que as ruas vão sendo tomadas por manifestantes que entram em enfrentamento, quando a gente começa a conceber a possibilidade de envolvimento de forças policiais especializadas e do uso de material letal, né, que seria no limite o que implicaria caso a lei da insurreição fosse evocada, a gente está falando do reconhecimento de que as instituições e os meios tradicionais de resolver conflito estão falhando e que, nesse sentido, a democracia abre aí um rombo, né, do ponto de vista do que se pode produzir e daquilo que pode gerar, como tendo o exemplo histórico da Guerra Civil. Então, é muito importante, né, acompanhar esse tipo de manifestação, porque da democracia, a gente sempre lembra do voto, né? O voto como um símbolo democrático. Mas democracia, evidentemente, não é só isso. Tem a ver com preservar a lei, tem a ver com defender as instituições, tem a ver também com proteger direitos de minorias. E, nesse caso em específico, zelar por uma série de direitos que precisam ser devidamente valorizados, né? Então, acho que o medo da escalada é o medo do reconhecimento de que nós estamos em um mundo, e nesse caso em um país, em que realmente as coisas, as instituições não estão funcionando normalmente, Débora.